de fato, a nossa reunião. E como página de preparo para a nossa reunião, para a harmonização do nosso ambiente, que já está harmonizado, eu extraí uma comunicação do livro que se chama Vida e Caminho, psicografia do Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E tem como título, como eu falei, que é um domingo especial, Carta de Ano Novo. Ele nos diz assim: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Ano Novo, vida nova. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominado pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto no nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros aparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Então, uma mensagem muito linda que nos remete à esperança do dia do ano que está vindo, mas também nos concita ao trabalho, de fazermos o bem, de trabalharmos no bem, tá bom? Então, depois dessa página, eu convido a todos a fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece inicial da manhã de hoje, falando assim: Deus nosso Pai, e Jesus nosso Mestre, e toda essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos amam ardorosamente, que possamos, Mestre, estar imbuído nessa vontade de aprender, de receber um pouco mais de seu entendimento, de compreender melhor as suas lições, para que possamos trazer para o nosso dia a dia e assim vivificá-lo e poder nos transformar para melhores, transformando também o nosso planeta, que é ainda de prova e expiação, é um planeta de regeneração, onde o bem suplantará sempre o mal. Estamos aqui de coração aberto, de mente aberta, agradecendo aos mentores da nossa casa, que nos intuem ao bem, que nos fortalecem, que nos amparam. Que possamos, aqui nessa manhã de hoje, receber um pouco mais de coragem, de força e resignação. Força para que possamos enfrentar de mente aberta, de peito aberto, todas as dificuldades que aparecerem em nosso caminho. Coragem para que possamos vencer a nós mesmos, domando as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E resignação, Mestre, para que possamos receber de braços abertos, de coração aberto, os desígnios do Pai, sobre todas as coisas que não podemos modificar em nossa vida. Então, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, podemos pedir por autorização para darmos início para a reunião, na nossa reunião da manhã de hoje, na sua doce e serena paz. Que assim seja, graças a Deus. E hoje teremos aqui o nosso facilitador, que vai nos falar sobre começar o ano com Jesus Cristo, Todos já conhecem, seu João Maceió, que ele seja abraçado, amparado pela espiritualidade amiga, pelos seus mentores espirituais, pelos mentores mensais da nossa casa e por todos nós, enfim, Então, que a sua palavra chegue aos nossos ouvidos, aos nossos corações, da maneira bastante agradável, e que possamos aprender e levar para o nosso dia a dia. Meus queridos, bom dia.
É motivo assim de muita mesmo felicidade estar aqui com vocês. Iniciamos o mês de dezembro com todos, e estamos no final do mês de dezembro, né, encerrando aqui com vocês. E diante dos elogios, que às vezes esses elogios assim, ajudam a atrapalhar um pouco a vida da gente, né? Porque a gente às vezes não está na altura de preencher todas essas recomendações, né? A gente às vezes não está, mas a gente vai tentar, né? Porque o elogio sempre dá um parecer que a gente sabe tudo, né? Mas nós não sabemos. Mas nós começamos o mês de dezembro, o pedido feito aqui na nossa casa foi para a gente falar sobre a identidade de Jesus naquela época, né? E a gente procurou trazer para todos o conhecimento sobre a vida de Jesus, de onde veio, por onde andou, o que é que fez até chegar os seus dias que foi crucificado. E hoje nós estamos encerrando o ano, encerrando o mês, que passamos o mês todo conversando sobre a vida dele. Nós estamos encerrando ainda conversando, porque existem muitas pessoas que ainda têm dúvida. Às vezes as dúvidas estão dentro de nós por questão de credo religioso. A gente, às vezes, as nossas crendices do passado alimentavam essa ideia e a gente fica com isso gravado. A gente quer tirar, mas a gente não tira. Tem pessoas que têm medo de entrar num templo religioso sem fazer o sinal da cruz, não é isso? Tem pessoas que vai tomar passe, tem medo de tomar passe, aí quando vai tomar passe faz sinal da cruz, como se o demônio estivesse na frente dele. A gente não sabe essas interpretações, né? Se torna difícil, mas é que está gravado. Eu, por exemplo, eu fui católico até os 22, 23 anos. Aquilo que ficou gravado em mim, ficou. Hoje, para tirar isso de mim, dá trabalho. Eu acredito muito na oração, tenho muita confiança na oração, sempre tive, e não temo, mas a igreja antigamente ensinava a gente a temer. Quando você estiver sendo envolvido pelo demônio, você faz oração afastando. Hoje, a gente, na doutrina espírita, a gente sabe que não devemos afastar os demônios. Nós devemos, se esses espíritos que estão nos acompanhando é tão ruim assim, eles não devem ser tão ruins que não possa continuar nos acompanhando. Então, quando nós estamos orando hoje no Espiritismo, nós estamos atendendo a duas criaturas, o que está sendo influenciado e o que está influenciando. A recomendação agora de 2023 do nosso querido mentor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, ele diz: quando nós estamos salvando uma alma, nós devemos salvar duas, porque esse espírito que está nos acompanhando, às vezes é nosso passado, é nosso amigo ou parente nosso do passado, né? A gente já viveu junto, conviveu junto. Tem pessoas que se odeiam nessa existência. Vocês acreditam que esse ódio vai se apagar quando ele chegar no mundo espiritual? Não. Tem deles que quando desencarna, volta para atormentar o que ele deixou aqui na Terra. Vai e volta com unhas e dentes. Tem outros que têm apegos a bem material, volta para tomar conta da casa, do imóvel, do carro. Porque isso chama-se de condicionamento, fica gravado em nossa mente. Quando uma criança está para nascer, ela influencia a mãe com as qualidades que ela vai nascer. Quando ela vai nascer, ela já está influenciando. A nossa querida, a minha companheira, quando ela teve o nosso filho, que ele hoje está com 51 anos, ela ficou durante a gravidez toda sofrendo problema sério de garganta. Passava, virava, mexia, ela nunca teve problema dessa natureza. E aparecia sempre alguns problemas nos olhos. Quando o filho nasceu, que estava com 2, 3 anos de idade, começou a aparecer as consequências do problema da garganta e dos olhos.
E esse problema dessa garganta e dos olhos nada mais era do que o reflexo daquele passado dele. Deu trabalho a curar essa enfermidade, deu, mas com paciência e resignação a gente venceu. Eu estou mostrando isso só para mostrar o que fica gravado em nossa mente com relação em crer em Jesus. E você crê em Jesus? Creio. Eu entrego tudo a Ele. Eu vi uma pessoa falar comigo, veio falar comigo, e eu perguntei: a senhora se sente bem num tratamento espiritual? Me sinto. Graças a Deus, eu estou bem, com a graça de Deus. Mas um espírito me recomendou que eu arranjasse um lugar espírita para trabalhar. Aí eu disse: mas qual é a dificuldade? A senhora tem algum problema? Disse: não. Eles recomendaram que eu perdoasse todos os meus erros do passado e arranjasse um lugar para me firmar com Jesus no trabalho. Agora, tem um problema sério na minha vida, é perdoar. Eu não perdoo. Quer dizer, recebeu tudo de Deus, recebeu ajuda para curar as enfermidades, foi tratada tudo direitinho, estava tudo bem. Mas com relação a ser grato a Deus, um problema seríssimo, né? Porque perdoar, eu não perdoo. Quer dizer, como é que a gente vai fazer para servir a Deus sem perdoar? Tem pessoas que carregam ranço, inimizade, às vezes dentro do trabalho. Ultimamente eu tenho procurado expor isso. Quando nós estamos para servir a Deus, não tem dificuldade. A dificuldade que a gente tiver, a gente tem que vencer. Vencer como? Perdoando, amando, compreendendo e se aproximando. A coisa mais linda que existe, que Jesus deixou, é a gente ser motivo de felicidade na vida dos outros. Não é motivo de felicidade quando eu estava agora ali na rua, não sei se é falsidade, a nossa irmã que está lá no canto, atravessou a rua, foi lá me abraçar, cheia de felicidade. Diz ela que quer bem a mim, né? Aí a gente fica com essa dúvida, não é isso? Agora tem a outra aqui que está vindo com este guarda do lado também, que disse que é essa simpática que está aí, né? Quer dizer, aí a gente pergunta, não é tão bom quando a gente encontra uma pessoa querida no nosso caminho, gente? Você já imaginou quando a gente vai pela rua, eu estou me segurando que eu não estou muito bem. Não é tão bom quando a gente vai na rua e encontra uma pessoa querida que ele nos vê. Eu fiz uma oração em casa e pedi a Deus que abençoasse todos aqueles que eu encontrasse em meu caminho. Logo que eu saí do portão, eu encontrei uma pessoa amiga. Aí a pessoa parou o carro. Aí eu disse, nesse instante eu estava pedindo a Deus que te abençoasse. Mas a pessoa ficou encantada. Não é diferente da pessoa trocar de calçada? Uma vez eu fui a Campo Grande e encontrei 3 espíritas. Aliás, 4. 3 se aproximou de mim e me abraçou. Um trocou de calçada e virou o rosto para o lado. Porque esse ainda não aceitou Jesus na vida dele. E aí é felicidade para nós. Jesus veio ao mundo para fazer com que a gente vivesse essa felicidade. Jesus veio para isso, para trazer essa felicidade, para trazer essa amizade, para trazer toda essa beleza. E como nós iniciamos esse trabalho no início de dezembro, falando sobre a identidade de Jesus, Jesus foi um ser perfeito, que veio ao mundo para governar esse planeta. Quando ele veio aqui ao mundo, antes disso ele já se reunia nas instâncias espirituais para se preparar para vir aqui à Terra. Quer dizer, Jesus se reuniu antes com outros espíritos para ser escolhido ele para vir aqui à Terra. Antes dele nascer aqui na Terra, mais de 700, 800 anos, foi avisado que ele ia surgir aqui na Terra. Esse ser perfeito, essa criatura divina, ia surgir aqui na Terra. E lá por 630 anos, foi avisado
por Isaías, o profeta Isaías, que ele ia surgir aqui na terra. Tudo veio sendo preparado para nascer essa criatura. Jesus não podia, quando ele veio, ser influenciado pelas coisas do mundo, para não desvirtuar a sua perfeição, a sua bondade. Mas essa perfeição mesmo repelia quem era contra. Quando Jesus nasceu, 700 anos depois avisado, ele nasceu com essa beleza. Tudo que era contra, que ia se aproximar de Jesus, não se aproximava. Porque ele tinha um campo magnético em torno do corpo dele, tão fluídico, tão divino, que iluminava e ofuscava os olhos daquele que quisesse lhe atingir. Não conseguia de maneira nenhuma. E tudo era feito para onde ele ia. E aquele grupo de espíritos iluminados acompanhando ele, em espírito, para que não atingisse. Tudo era feito para que isso acontecesse. Quando começou a época do recenseamento, quando chegou a época daquela perseguição, que eles já não foram. Naquela época havia já pessoas que gostavam de viver criticando e fofocando o nome dos outros, né? Naquela época já existia. E eles iam depressa dizer, tudo indica que o governador do planeta nasceu. Aí o governador da época, no Egito, naquela época, disse, eu vou mandar matar tudo quanto é criança. Nessa época já se encontrava com 4 anos de idade. E tudo era feito para que não atingisse essa criança com os 4 anos de idade. Para onde ele ia e aquele exército atrás, protegendo. A beleza de Jesus era tanta que nem a influência do pai e da mãe intercedia na vida dele. Nem a influência dos dois, nem Maria, mãe dele, com toda a sua beleza espiritual, conseguia dar um parecer para melhorar ou agravar a vida dele. Não tinha autoridade. E aonde quer que ele chegasse, criança, ele ia levando as outras crianças junto com ele, magnetizada por aquela beleza espiritual. E a gente nota hoje que nós ainda estamos encontrando tanta diferença. Ainda tem pessoas que dizem, aonde é que está escrito? Quem foi que escreveu? Por que é que vocês têm tanta certeza? A gente tem certeza em vista dos acontecimentos históricos, né? Tantos acontecimentos históricos que, em nome de Jesus, que a gente não pode duvidar. Todos aqueles, ultimamente eu estive lendo alguma coisa sobre ele, todos aqueles são ligados por laços de afinidade. Aí tem pessoas que dizem, mas eu só lido com quem não presta. Aí a gente não precisa perguntar ao vizinho, precisa? É porque o nosso sentimento está ligado a isso, nosso condicionamento está ligado a isso. Tem pessoas que se mudam do lugar porque o ambiente é cheio de pessoas boas. Eu não posso ficar aqui. Ninguém vem no portão para falar mal da vida alheia junto comigo. Aí sai e vai se mudar para um outro lugar qualquer, onde tiver pessoas que estejam ligadas a essa afinidade. E Jesus, naquela época, tinha essa afinidade divina. Dentro de casa, com 10, 12 anos de idade, Maria não intercedia. E os espíritos ficavam em volta dele, tomando conta, para que a influência dela não contagiasse ele. Porque a espiritualidade superior sabia que ele era superior e já nasceu para isso. Mas o mundo deixa a desejar, não deixa? Hoje nós estamos vendo que ainda existem muitas criaturas, por mais que a gente fale, por mais que se insista, tem pessoas que ainda ficam, às vezes, duvidando que Jesus existiu. Mas a gente não pode. Por que continuar duvidando? Porque é uma questão de prova. Ontem, quarta-feira, eu estava falando aqui na casa que a questão da dúvida, as pessoas que duvidavam do Cristo, às vezes que se aproximava de Antônio de Pádua, dizia, eu quero que você prove que Cristo existiu. Ele provava. Francisco de Assis, eu quero que você dê uma prova. Ele provava. Rita de Cássio, eu quero que você dê uma prova. Ele provava.
ela provou. A Rita de Cássio, através da dúvida da madre superiora do convento, ela se materializou e foi dormir dentro do jardim do convento, com o portão fechado. Quer prova maior do que essa? Não é? A pessoa se materializar com roupa, sapato sujo, dormia debaixo de uma ponte e foi parar lá dentro do jardim do convento. E essas provas existem até hoje. A gente se sente feliz quando a gente tem a resposta que alguém foi assistido e amparado, mas é preciso que a gente se oferte para isso, que a gente admita, acima de tudo, que somos dignos. Tem pessoas que ainda ficam duvidando, que é o eu colocado em primeiro lugar. Então, como nós lembramos, Jesus veio ao mundo no mês de março do ano 7, do ano 4, do 7 para 6 de março do ano 4 da era cristã. Naquela época, havia uma grande política religiosa ortodoxa. E essa ortodoxia existia a verdade. E o tempo foi rolando. Foi rolando. Aí um dizia, porque era a história de vir dizer. Vocês já ouviram falar de história de vir dizer, não já? Ouvi dizer que alguém, daqui a 100 anos, você vai contar uma história. A menina, daqui a 100 anos, ela está viva, com 118 anos. Daqui a 100 anos você vai contar. Você ouviu falar de um tal de Maceió? Aí você diz, há 118 anos passado eu conheci o Maceió. Quer dizer, é ouvir dizer, não é isso? E essa história de ouvir dizer, antigamente se anotava. Quanto mais ia anotando e tomando nota, e se guardava esses pedaços de pele de animal, feito papel, para anotar esses ouvir dizer. A vida do Evangelho é toda quase, do Novo e Velho Testamento, é de ouvir dizer. As pessoas anotavam. A Patrícia, que tem o hábito de guardar esses pedacinhos de papel que eu escrevo, né? Aí eles pegavam esses pedacinhos de papel de pele de animal e guardavam num cantinho. Daqui teve uns papeizinhos desses, quer ver coisinha linda? Teve uns papelzinhos desses que foram encontrados agora, em 1954, guardado dentro de um arquivo. Sabe o que era o arquivo de antigamente? Um pote. Vocês sabem o que é pote? Uma vasilhame de barro deste tamanho com a tampa. Em 1954 foi encontrado a história do ouvir dizer de Tomé. O Evangelho de Tomé foi encontrado agora em 1954. 1954 anos. Vamos tirar 30, fica 1914, né? E gira em torno disso. Então, você nota que esse ouvir dizer estava guardado dentro desse pote. Lucas nunca viu Jesus. O Evangelho é cheio de ensinamento. Lucas andava pela estrada a pé. Ele era médico. E muita gente viajava nos navios que ele trabalhava. Aí, quando entrava aquela porção de trabalhadores, pessoas escravas para ser vendidas ou que vinham de outras cidades, no porto de Alexandria, ele perguntava, de onde é que você vem? Ele dizia, eu venho do Egito, da Judéia, da Palestina. Você já ouviu falar que lá existe um tal de Jesus, garoto, que faz milagre? Você sabe me contar alguma coisa? Aí a pessoa chegava para ele e contava as histórias todas, ele tomava nota. Vai tomando nota. Lucas cresceu e disse, eu tenho fé em Deus que ainda vou conhecer Jesus. Ele largou o emprego, que ele trabalhava numa companhia de navegação costeira que transportava escravo para ser vendido em mercadoria. Largou o emprego e foi à procura de Jesus. No caminho dessa trajetória, Jesus foi crucificado, ele não deu mais tempo. E ele foi embora. Quando ele chega lá na casa de Maria, ele encontra Maria, mãe de Jesus, também com as suas dificuldades. Não teve nem tempo sequer de beber água. Naquela época, as pessoas, quando chegava visita assim, era recebido com toda a gentileza. Tinha uma bacia d'água para tomar banho, lavar as mãos,
vou tomar banho. Você vê que banho. A pessoa viajou como daqui, em Aparecida do Norte, a pé. Quase que não estava sujo nenhum, né? Às vezes estava 2 meses viajando a pé por esse mundo afora. E chegava lá, a gentileza era essa, lavar a mão na sala, passar água nos pés para dormir, e às vezes dormia até no chão. E fome, que estava passado de fome. Se você é a mãe de Maria, sou. Me conta desse Jesus. Aí ela fazendo alguma coisa, um caldo qualquer para ele se alimentar, e de repente Jesus, Maria contando a história, e ele disse, pode continuar, e vai conversando. Às vezes ele terminava indo atrás dela dentro de casa, porque ele queria anotar tudo que Maria contava. Anos depois, lá pelo ano 57 da era cristã, para 58, 60, Lucas precisava ser feito o evangelho. Lucas era de origem grega e foi criado adotivo. Ele tinha uma série de dificuldades na vida dele, e ele começou a escrever. Tudo que Lucas escreveu a respeito de Jesus era de ouvir dizer. Aí a gente hoje pergunta, mas você tem certeza? Você sabe que isso aconteceu? Como é que você sabe? Antigamente, existia um povo no mundo que não aceitava adulterar o que tivesse escrito por eles. Chamava-se de grego. Os gregos não admitiam por forma nenhuma que adulterasse o que estava escrito. Então, hoje você encontra a vida de Jesus narrada por alguns escritores, já adulterada, mas a fonte de pesquisa observada pelos gregos, elas continuam do mesmo jeito. Quando você se interessar a ler, você procura que você encontre. Então, Jesus nasceu nesse ano 7, mas a Igreja Católica ainda não estava definida. Lá pelo 3º para 4º século, começou a estudar um meio de separar os que admitiam, os que não admitiam, os que aceitavam essa ou aquela filosofia. Aí queriam criar um jeito de deixar a Igreja Ortodoxa de lado. E essa Igreja Ortodoxa justamente era que constava o ano de março do ano 4 da era cristã. E eles lutando, trabalhando, arranjaram um jeito de fazer o concílio. E nesse concílio eles definiram, a partir dessa data, o nascimento de Jesus. Internacionalmente vai ser 25 de dezembro de todos os anos daqui para o ano futuro, para todos os anos futuros. E assim ficou até hoje. A gente admite tudo isso através desses escritos, que foram escritos com toda beleza, com toda gratidão a Deus. Eu, por exemplo, eu não tenho dúvida. As minhas dúvidas era que eu queria encontrar essa fonte de origem. Existe uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, que a gente encontra ela, estou fazendo divulgação comercial, a gente encontra ela no Mercado São Brás, a gente encontra essa Bíblia de Jerusalém. E nessa Bíblia de Jerusalém, ela tem a íntegra de todas as pesquisas feitas do passado, para a gente entender. Jesus, esse personagem, quando Jesus, vamos deixar essa história, e vamos Jesus aos 12 anos de idade, Jesus já era perseguido. Aonde Jesus estava, a gente vê que onde Jesus estava formava um grupo de pessoas. E a história conta, ouvi dizer, que Jesus estava num cantinho, conversando num lugar mais alto. Daqui a pouco tinha 20 e 30 crianças em volta dele, mas tinha às vezes outros 20 e 30 adultos, velhos de olho, para saber, porque ele desconfiava que ele era o rei dos judeus. Um rei de judeus, pobre, lixador de madeira, onde é que podia ser rei, né? Mas era o rei em outro sentido. E eles, por essas vigilâncias, ele disse: mãe, eu preciso de quando em quando me afastar, porque eu estou sendo vigiado. Aí ele arranjou o jeito de se afastar para uma região distante, por nome de
Cumcã, nas margens do Mar Morto, existia esse lugarejo, tipo uma cidade, Cumcã, existiam os essênios. E lá ele encontrou um ambiente para ele ficar ali sem ser molestado nem vigiado por ninguém. E ele ficou. Aqueles dias, de quando em quando ele voltava, vinha para casa. Estava uns dias, 2 dias com a mãe, depois voltava para lá. E Jesus ficou de 12 aos 30, junto com essa civilização. Eles eram religiosos, admitiam a imortalidade da alma, eram reencarnacionistas e aceitavam, acima de tudo, trabalhar na vida pela salvação. Trabalhar na vida pela salvação. Lá ninguém se misturava. Era homem para um lado, mulher para outro, criança nas suas atividades de escola, os que era música, era todo mundo, cada um na sua. E eles viviam. E a intenção deles era não pagar imposto, passou a ser perseguido pelo Império Romano. Mas Jesus, de todas as vezes que Jesus tinha oportunidade, ele mandava uma carta, um recado para casa, para a mãe. Aí o tempo foi passando, ele foi crescendo, se desenvolveu. Quando ele chegou à idade que ele precisava de conhecer João Batista, que João Batista também tinha princípios essênios. E ele foi procurar uma maneira de se encontrar, que ele teve notícia que João Batista queria conversar com ele. E eles se aconchegaram. Nessa época, João Batista passou o cajado para ele, que ele precisava ficar assumindo as profecias de João Batista, mas ele ainda não tinha a mínima ideia do que poderia acontecer com os 30 anos de idade. Mas a perseguição, os olheiros em volta dele. E o tempo foi passando e ele foi se reintegrando à sociedade. Para onde ele ia, que fazia uma pregação qualquer, existia aquela multidão atrás dele. Aqui no Brasil já existiu, aconteceu muito isso. Desde a época que Francisco de Assis criou o movimento franciscano, para cá existiu essa caminhada pelos desertos, pelas cidades, que chamava-se de pregadores ou sermão. Os trabalhadores que faziam sermão divulgando o reino de Deus. E Jesus passou a ser visto assim, porque os judeus e os sacerdotes diziam, a gente tem que ficar de olho nele. De quando em quando ele está atacando o povo, o nosso povo, querendo deixar de pagar imposto, como ainda sábado nosso irmão teve fazendo a pregação aqui ontem, falando sobre essa questão, deixar de pagar o imposto, que eles queriam, porque queriam provar que Jesus era contra o judaísmo. O tempo foi passando, mas Jesus lutou, mas não deixou de ser perseguido. E essas lições que Jesus deixou, era sempre pela união, pela fraternidade, pelo amor. Quando todas as vezes que nós estamos num lugar que nós não estamos bem com a nossa consciência, nós não estamos com a presença de Deus. Deus está presente na nossa vida, sempre está, mas nós não estamos presentes com Ele. Já foi mostrado isso através das obras de André Luiz, que muitas vezes a pessoa está rodeada de espíritos inferiores e os espíritos superiores, que é o nosso anjo de guarda, nossos protetores, estão à distância, porque eles não podem se aproximar, porque nós não permitimos. Quem faz a gente não permitir é a nossa maneira de pensar, de viver. Tem pessoas que é tão pessimista, tão infeliz, que não consegue, hora nenhuma da vida, conseguir alimentar um pensamento de esperança. Às vezes, como eu estava lembrando sábado, ontem, às vezes até num prato de comida que olha, a pessoa diz, eu não gosto disso, não quero isso, e empurra o prato de comida, igual o gato, que quando não quer, joga os pés na comida, né? Bota a comida para trás. Então acontece o seguinte, nós
Na vida nós encontramos pessoas que cultivam esse pessimismo. Ah, eu creio em Deus. Não, você fala e conhece Deus, mas põe em prática, igual Lucas colocava em prática. Lucas, naquela época, ele não conhecia Jesus, mas ele tinha fé em Deus. Ele dizia, com a fé em Deus e com a notícia que eu tenho de Jesus, eu posso ser digno. E era. Mas nós não. Mesmo sabendo quem foi Jesus, e sabendo a notícia que existe Deus, essa causa primária de todas as coisas, nós ainda continuamos duvidando. O interessante para todos nós é a gente trazer para nós essa convicção, essa certeza dentro de nós. Eu sou cristão. O que é que precisa para ser cristão? Para pôr em prática, para a gente viver o ano todo com Jesus. Precisa, primeiro passo, ser fraterno. Todos nós que estamos aqui somos fraternos. A gente gosta de amigos. Abre a porta para qualquer um no bom sentido, não é? A gente às vezes tem dificuldade, quando a pessoa chega na nossa casa, vai atender no portão, né? Não convida, não tem oportunidade, não dá uma oportunidade para ninguém. E a gente tem essa dificuldade. Ser solidário, a gente é solidário. A solidariedade nossa, a gente dá para a gente visitar o enfermo, dar atenção a uma pessoa necessitada, ou nós ficamos só no nosso eu? Cultivar a benevolência, trabalhar a beleza dos outros, esquecer com a abnegação, esquecer da sua felicidade. É fácil a gente fazer isso. Muitas vezes eu só vou se eu puder. Agora no fim de ano a gente não vê no Natal. Primeiro a minha família, primeiro a minha ceia de Natal, mas não é por Jesus. A gente está comemorando, como eu falei, a tradição religiosa. Porque o sentimento de Jesus é a gente estar com Jesus. Mas a gente às vezes não está. Quando chega no final do ano, que a gente convida as pessoas para passar o Natal conosco, a gente convida qualquer um, aqueles amigos nossos mesmo, a gente convida? Não. A gente fica contando. De início a gente contou 10. Aí quando chega no mês de outubro, já passou para 8. Quando chega no mês de início de dezembro, a gente diminui para 6. Aí quando chega no dia de Natal, não, as coisas estão muito difíceis, eu só vou convidar 2 ou 3, não é isso? E quando convida. Tem pessoas, às vezes, igual eu e a Nelly, passamos o Natal nós dois sozinhos em volta da mesa, porque não teve ninguém para a gente convidar, né? Não é difícil isso? Para a gente pôr em prática a vontade de Deus. Ah, não quero assunto com o vizinho, não quero conversa com ninguém. E Jesus, onde é que está? A bondade de Deus é o nosso contágio. Sabe o que é contagiar? É você lidar com a pessoa às vezes uma vez e aquela pessoa criar um laço de afinidade com você de uma maneira que jamais se apague. E não apaga, nunca mais. Você cria essa amizade e ela fica para sempre em tua vida. Os nossos laços de afinidade, esse casal aqui que está ampliando a família, não está? Esse casal que está aí, vocês marcaram encontro nessa existência, agora vem mais alguém que faz parte dessa colmeia, né? É a casa de abelha, não é isso? E essa pessoa vai estar aí com vocês brevemente. Nós já tivemos um aqui que já nasceu, está com 8 meses, é 9, né? Também cheio de felicidade, veio aqui nos conhecer, cheio de alegria. Trouxe uma moção de alegria para nos conhecer. E a gente nota que os espíritos se ligam uns aos outros por essa afinidade, por essa beleza. E nós damos testemunho de Jesus por essa afinidade. Se a gente não tiver dando esse testemunho, é que nós não estamos com Ele. Os Espíritos, eles dizem, Jesus está com você, mas você não está com Jesus. A gente encontra uma lição muito rica,
no livro No Rumo da Felicidade, Momentos com Jesus. A gente deve ter momentos especiais para estar com Jesus? Não. A gente deve estar sempre, sempre. A coisa mais linda é você estar com um sorriso no... tem pessoas que ainda falam por deboche. Eu não sou igual a hiena, que está sempre rindo com o que não presta. Não é isso. Existem pessoas que não riem com os lábios. A Anália Franco, a nossa querida Anália Franco, ela não ria para ninguém. Mas era uma pessoa alegre, que quando as pessoas encontravam com ela, sorria, sem ela estar sorrindo. Porque ela era o coração dela, ela era aquela beleza por dentro. Nós precisamos estar com Jesus o ano todo. Aonde? Quando eu encontrar meus amigos, feita a dona que eu falei que não perdoava, para poder ir, vai a uma casa espírita, mas antes disso, perdoe. Eu não perdoo, mas eu não vou poder fazer o trabalho de Jesus. Não vai, porque você carrega a mágoa no coração. A gente não pode transportar a mágoa em nosso coração. Quando a gente pede água, a primeira coisa que a gente faz é examinar se o copo está limpo, não é isso? Não pode fazer isso na frente da pessoa que pede água, que é falta de educação. Mas a gente lá no particular, por detrás da mesa, a gente chega assim, você chegou, pediu água, aí a gente vai e olha para ver, para poder levar o copo d'água, não é isso? Quando Jesus pede a nossa contribuição, a primeira coisa é a gente olhar para dentro da nossa consciência para saber essa altura de receber. Você está com Jesus? Eu estou. Mas não parece. Mas eu sempre estou e estou orando, mas não parece. Porque às vezes a gente está sempre com Jesus, mas está sempre revoltado. Sempre constrangido, sempre magoado. E se aceitar Jesus, como é que a gente faz? É a gente abrir a flor do nosso coração para o bem. Agora, é fácil fazer isso? É muito difícil, porque a gente às vezes encontra a primeira pedra de tropeço dentro do nosso próprio coração. Dentro do nosso próprio coração, a gente às vezes quer, mas não sabe receber. A gente quer, mas não sabe se ofertar. E Jesus veio. Nesse livro também, Jesus e o Mundo, também está em Senda Luminosa, também mostra essa nossa convivência com Jesus. O mundo está precisando de Jesus. Essa semana passada, nessa quinzena, fizeram um trabalho para anunciar nessa primeira quinzena agora de dezembro, para anunciar a data natalina de Jesus em Israel. Foi repudiado com rajadas de metralhadora para destruir tudo, porque eles não aceitam Jesus. Por isso que eu estou falando, é fácil a gente cultivar a paz do mundo? É muito difícil, porque a primeira coisa tem que estar dentro de nós. Primeira coisa. E esses espíritos que já conseguiram, eles já vêm há milhões de anos trabalhando a sua consciência para o bem. E nós precisamos trabalhar a nossa, aprender a conviver e amansar os nossos sentimentos, vencer esses nossos sentimentos. No livro também, Liberta-te do Mal, nas trilhas de Jesus. Muitas vezes, existem grupos de espíritos trabalhando para o bem, mas às vezes precisa de companhia, mas a companhia se faz vazia. Por que que se faz vazia? Porque os espíritos seguidores do Cristo, como os discípulos, eles renunciaram a tudo e a todos, mas nós hoje encontramos dificuldade, às vezes dentro de casas espíritas, que nós estamos vendo agora, casas espíritas com desunião, trabalhando para separação, trabalhando para que não dê certo, que eu quero ver se fulano sai do governo. Às vezes você não faz, mas atrapalha os outros que estão fazendo, que é para não dar certo por vaidade ou por inveja. E a gente nota que Jesus, nesse mundo nosso que nós estamos,
trabalhando agora, nós devemos ficar com o nosso coração voltado para o bem, para o amor e outra coisa, não esperar que a gente tenha tempo. Quem está para servir a Deus, não conta com isso, gente. Porque ninguém tem tempo. Todo mundo está ocupado. Todo mundo tem uma doença. Quando eu melhorar, eu vou. Eu tinha um senhor, meu amigo, que era muito rico. E ele invejava eu ajudar o abrigo, o orfanato da minha casa. E ele dizia, o que é que você faz lá? Eu faço parte do conselho, eu descasco batata, eu ajudo no quintal, eu faço isso, faço aquilo. Ele dizia, um dia, se Deus quiser e permitir, eu vou ajudar. Ele tinha fazenda, criação de gado, a esposa dele era médica, morava numa mansão em Jacarepaguá, rico, mas eu não tenho condição e nem tempo. Por que é que não tem condição e nem tempo? Porque falta outra coisa. A boa vontade. Para nós convivermos com Jesus, precisamos disso? Não. Sem saúde, pode servir a Deus? Pode. A gente tem alguns exemplos na natureza? Tem. Padre Manuel da Nóbrega sofria de efisema pulmonar. São Vicente de Paula sofria de atrofia, de hipertrofia, no corpo todo aleijado em cima da carroça velha de burro. 40 anos aleijado servindo. Nosso querido, nosso companheiro Frei Fabiano de Cristo tinha uma ferida insuportável do joelho até dentro do chinelo. Andava de pé descalço porque não podia. E o mau cheiro desgraçava o ambiente. Mas ele, nas horas que ele tinha vontade de servir, ele não podia andar. Ele se deitava no pé da cama do aleijado, do doente, para ajudar. Um governador do Rio de Janeiro estava doente, e ele foi com esse mau hálito visitar o empregado que estava de sentinela no portão, não deixou ele entrar. Aí quando ele voltou e foi conversar com o governador que estava em cima da cama, disse, veio um senhor aqui do convento, querendo lhe visitar, mas eu não deixei. Ele disse como eram as características dele. Ele era um franciscano, com a batina marrom. Aí ele disse, olha, você faz o seguinte, vai, procura ele onde tiver, que ele é meu amigo. E ele era o motivo da felicidade desse governador Gomes Freire no passado. E a gente hoje em dia, hoje eu acho que vai chover. Não é Carla que fala assim, não. Eu olhei. Hoje eu acho que vai chover. A menina aqui disse que acordou mais tarde, né? Mas você tem adoração pela cama, não tem? Igual a mim. Gosta, não gosta? Eu, por exemplo, quando eu chego na Casa Bahia, que eu vejo uma cama para vender, eu fico admirado com vontade de me deitar nela e deitar, né? Para dormir. Aí chega perto do outro, amanheci hoje com enxaqueca. Aí o outro amanheci com a dor na perna. Eu estou aqui, com as minhas dores insuportáveis. Já vai passando de um ano que eu estou assim. Eu estou aqui. Tem dia, sábado eu vim para cá, ontem eu estava aqui, sexta-feira eu passei o dia insuportável em casa, sem poder andar. Às vezes a pessoa ela me vê deitado, meu filho, não desanima, eu não estou desanimado. É porque eu não estou podendo fazer. Agora, na véspera do Natal, eu estava em casa, eu estava chegando no Natal, eu precisava, acima de tudo, varrer o quintal. Mas nós dois, ela com a coluna toda torta e eu desse jeito. Eu peguei a vassoura e fui varrer tudo. Quando eu terminei, estava pregado lá em cima da cama. Mas, gente, deixar de fazer o bem é optativo. A gente deixa porque quer. Não é por falta de oportunidade, não, gente. Não é por falta. A gente serve do jeito que está. Hoje eu não posso porque isso, hoje eu não posso por causa daquilo, amanhã eu não posso por causa daquilo. Colocar
Quando eu recebi a primeira orientação no Centro Espírita com relação à mediunidade, a senhora chamava-se Dona Hilda. E aí eu perguntei a ela, existe alguma regra para isso? Ela disse, em primeiro lugar, colocai as coisas de Deus. E segundo, as suas necessidades. Em primeiro lugar, se você deseja servir a Deus, coloque em primeiro lugar. O que é colocar em primeiro lugar? É a gente renunciar. Existem dias que a gente não vai por causa do nosso emprego. Mas quando eu trabalhava de domingo a domingo, eu trabalhei lá em São João de Meriti, de domingo a domingo, eu pedia à firma para nos dias que eu tivesse compromisso, me permitisse que eu saísse mais cedo, que eu tinha que trabalhar de 7 às 8 horas da noite todo dia, e no domingo de 7 às 4 da tarde. Eu pedia a eles, me permitiam, porque Deus ajuda. Eu não faltava meus compromissos, nossos compromissos. Eu não estou isso. É a vontade que a gente tem de pôr em prática a vontade. É a vontade nossa. Não adianta a gente inventar desculpa daqui e dali. Não, eu estou com problema, vou ter que ir ao médico. Aí eu vou ao médico todo dia. Marca o médico no dia que você tiver compromisso, que é para você não vir. Aí a gente, às vezes, ele vai marcar o médico, filho, nesse dia não pode. Nós temos um trabalho aqui, dia de segunda-feira, de noite. A gente faz o trabalho de apoio espiritual, de orientação. Aí, nesse dia é inevitável a nossa presença, nós não podemos faltar. Só devemos faltar se tiver um compromisso idêntico a esse em outro lugar. Mas nós, às vezes, criamos mil obstáculos. Porque acreditar em Deus, acreditar em Jesus, no seu Filho, com essa beleza espiritual, é uma coisa. Pôr em prática a sua vontade é outra. Existe uma filosofia que chama-se de religião. É a gente saber tudo de religião e não fazer nada. E ser religioso prático é religiosidade. É a gente se automotivar para servir a Deus sem ser sacrificado. Tem pessoas, mas vai, eu estou te pedindo, eu preciso de você, pelo amor de Deus. Faz igual aquela historinha de Humberto de Campos. O doente mandou o recado, diz ao médico que eu preciso que ele venha aqui me visitar. O médico era amigo dele. Aí diz a ele que só terça-feira. Quando chegou no sábado, mandou o recado de novo, avisa o médico que ele prometeu que vinha me visitar. Aí ele disse, só terça-feira. Quando chegou na terça-feira, ele foi. Quando chegou lá, estava a casa coalhada de pessoas. Perguntou, ele melhorou? Ele disse, morreu. Esperou o Senhor até ontem. E é assim que nós ainda estamos no mundo. Cristo espera por cada um de nós, não é pelo nosso vizinho. Vamos pôr em prática a bondade de Jesus em nosso coração, sendo fraterno, solidário, amigo, cultivar essa nossa amizade, abrir as portas do nosso coração para o bem. Hoje nós estamos encerrando o ano. Vamos deixar esse banquete para cada um de nós analisar, meditar o que devemos fazer para pôr em prática aonde a gente estiver. Dentro de casa, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, aonde a gente estiver. Não podemos de maneira nenhuma cruzar os braços diante dessa tarefa santificante, nem ficar esperando a oportunidade. Não devemos ficar. Há poucos dias eu falei, um apresentou, disse, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não pode, a gente não pode por questão de má vontade. Quando nós estamos para servir a Deus, não tem dificuldade. Não existe dificuldade para a gente servir a Deus no coração daquele que ama. Não devemos ficar alimentando essa ideia. Nós chegamos ao final do ano, eu estou feliz, desejo a vocês que essa flor divina nasça no coração de cada um de nós.
nasça do coração, onde quer que a gente esteja, seja motivo de alegria e de felicidade. Não colocar em segundo plano, gente, pelo amor de Deus, o mundo está precisando de cada um de nós. Não colocar em segundo plano. Aproveita que a hora é essa. É feito ao fim da feira. Quando a gente chega, é os últimos produtos que tem para vender. E agora, nesse momento que nós estamos passando, é o último momento do chamamento para essa transição planetária. Vamos colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, com religiosidade, com amor, com dedicação. Nós devemos muitas vezes fazer igual o médico, que quando chegou lá o doente estava já no caixão. Nós não devemos fazer isso em nossa vida, nos sentir envergonhados, porque essa vergonha chama-se de remorso. No mundo espiritual, existe um hospital só para alimentar religioso com remorso. Um hospital só para essa doença, porque a pior coisa que existe é você estar lutando para receber o teu amparo e você negar. E você tem tudo para dar e nega. Nós não podemos, de maneira nenhuma, continuar cultivando esse sentimento. Deus está presente, que a bondade de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos proteja sempre por toda a nossa vida, como está protegendo agora. Eu me sinto feliz e peço de todo o meu coração que essa felicidade seja contagiante a todos os corações. Muito obrigado. Graças a Deus. Bem, vamos agradecer sem elogiar, né? Sem elogiar, mas vamos resumir a toda a sua fala de hoje com uma frase que o senhor falou ainda agora, que é de sua autoria. Sejamos felizes, motivo de felicidade aonde estivermos. É de autoria dele, uma frase simples, mas de uma profundidade enorme, né? Sejamos felizes, sejamos motivo de felicidade aonde estivermos. Então, para finalizarmos a primeira parte do nosso trabalho de hoje, eu peço a todos que fechemos os olhos, façamos uma breve prece em agradecimento a tudo que recebemos aqui na manhã de hoje. Senhor, muito obrigado por ter nos legado o seu dileto Filho, que é Jesus, que é o nosso maior motivo de inspiração para que possamos trilhar o seu caminho, caminho da verdade, caminho da vida, caminho do amor, caminho do perdão, caminho da caridade. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, a toda essa família de espíritos benevolentes aqui presentes, e em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, podemos dar por encerrado a primeira parte do trabalho de hoje, na sua doce e serena paz. Que assim seja, graças a Deus.